A paz do Senhor Jesus, eu sou o apóstolo Ailton Guimarães e mais uma vez estamos aqui para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Algo para você meditar, algo para nós meditarmos a respeito daquilo que Deus tem para as nossas vidas, a respeito daquilo que Deus quer para as nossas vidas. E hoje eu quero te chamar para fazer uma reflexão. Muitas vezes, em alguns momentos da nossa vida, nós paramos para pensar o porquê que certas coisas não caminham, o porquê que certas coisas não dão certo na nossa vida. E às vezes a gente não entende que, como diz a própria Bíblia, as coisas não acontecem na nossa vida porque nós não estamos preparados para que isso venha acontecer na nossa vida. Em outras palavras, em alguns momentos nós precisamos restaurar a nossa vida, nós precisamos colocar em ordem a nossa vida para que a gente tenha condições de receber aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem preparado para nós. Então hoje eu quero te chamar para fazer uma reflexão com o tema Restaurando o Altar. E para isso, eu quero te chamar para que você possa, juntamente comigo, fazer uma leitura bíblica que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, verso de número 30 até o verso de número 39. Diz assim a palavra do Senhor. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em volta do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o também uma segunda vez. E o fizeram a segunda vez. E ele disse ainda: fazei-o também uma terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego se encheu totalmente de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o teu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Bom, essa palavra de Deus, ela traz para nós uma história que aconteceu nos tempos dos reis lá em Israel, mas ao mesmo tempo traz para nós reflexão, né? Porque restaurar significa colocar em ordem. Naquela época o altar do Senhor estava todo quebrado, porque o rei que estava ali naquela época, certo? Ele destruiu o altar e ergueu altares de adoração a outros deuses, certo? Então o que Elias tinha que fazer? Elias precisava oferecer um sacrifício ao Senhor, precisava oferecer algo ao Senhor, mas a primeira coisa que ele tinha que fazer era restaurar o altar, porque ele não poderia oferecer nada para Deus num altar que não fosse um altar dedicado ao Senhor. Então a primeira coisa que ele tinha que fazer é restaurar o altar, era reconstruir aquele altar. Em alguns momentos da nossa vida, nós queremos oferecer algo para Deus, nós queremos, digamos assim, que Deus faça algo por nós, porque nós estamos ali orando, buscando a presença de Deus, mas a nossa vida não está em ordem. O nosso altar está quebrado. Nós vivemos uma geração cega, uma geração de falidos espirituais, uma geração de pessoas arrogantes. Nós estamos nus e muitas vezes não nos damos conta disso. Somos ricos, nunca a igreja teve tanto em bens materiais, em divulgação, em possibilidade de pregar o evangelho. No entanto, somos tremendamente pobres do poder do Espírito Santo de Deus. Eu queria falar para você 4 situações
na vida do ser humano em que o altar de Deus precisa ser restaurado porque ele foi arruinado. 4 situações que arruinam, que destroem o altar de Deus, que é a nossa vida. Eu vou falar de maneira bem rápida para você essas 4 situações para que você entenda que muitas vezes a gente precisa cuidar de algumas partes da nossa vida para que a gente tenha condições de nos achegar a Deus. Querido, Deus, Ele está pronto para nos receber da forma que nós estivermos. Mas quando nós nos aproximamos de Deus e que começamos um relacionamento com Ele, a nossa vida tem que ser mudada. Porque se ela não for mudada, querido, não adianta. Esse é o engano que muita gente tem vivido dentro das igrejas, achando que Deus vai abençoar elas de qualquer forma, que elas não precisam de mudar de vida e que Deus é obrigado a abençoá-las de qualquer forma, e não é assim. Então vamos lá, primeiro ponto, quando nós não tratamos seriamente o pecado. Sabe o que eu vejo dessa forma? É quando a gente acha que tudo é normal, que está tudo jóia, que está tudo bem, que não é assim mesmo, é só um pecadinho. Deus entende, queridos? Deus não entende. Pecado é pecado e tem que ser abandonado. Não existe diferença entre mentira pequena e mentira grande. Tudo é mentira. Não existe diferença entre você olhar para uma mulher com desejo ou você se deitar com ela. Tudo é pecado. E quando a gente começa a relativar esse pecado, relativizar, né, esse pecado, certo? Dizer que tudo é relativo, que isso é normal, nosso altar acaba de ser destruído nas nossas vidas. Segundo ponto, quando nos envolvemos com os ímpios e a sua impiedade. Esse é o segundo ponto importante e que mais acontece nos nossos dias. Antigamente tinha um ditado que dizia: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Sabe o que esse ditado está dizendo? Olha, você é fruto das companhias que você anda, com quem você se envolve. O que tem de cristão envolvido com pessoas que não são boas companhias, pessoas que fazem coisas ruins, pessoas que estão dispostas a maltratar o outro, a denegrir, a destruir o outro, mas o cristão está lá se envolvido com ele. E aí depois quer que ainda Deus abençoe. O altar está destruído, meu amado, o altar está destruído, minha amada, e precisa ser restaurado. O terceiro ponto, quando nós tiramos de Deus a primazia nas nossas vidas. Queridos, Deus é o primeiro e único. Ele não aceita ser segundo lugar, Ele não aceita ser deixado para depois. Não adianta você dizer que Deus entende porque Ele não entende. Não adianta, isso não é desculpa. Tá? Você dizer assim, Deus sabe que eu preciso trabalhar e eu não tenho tempo para me dedicar a Ele. Isso está errado. Deus tem que ser o primeiro. Ele tem que ser o primeiro. Se Ele não é o primeiro, Ele não é nada na sua vida. Se Deus está ocupando segundo plano, se você está dando mais importância para o seu casamento, se você está dando mais importância para o seu trabalho ou para qualquer coisa que não seja Deus, está errado. O seu altar está quebrado. E o quarto e último ponto, quando nós menosprezamos a palavra de Deus, é outra coisa que também está comum nos dias de hoje. O que está escrito na palavra, muita gente diz, isso aí é fábula, isso é história, isso não acontece, isso não existe. Meu amado, se está escrito, está escrito. Se lá na palavra está escrito que é pecado, por mais que o mundo diga que não, é pecado. Se lá na palavra diz que é pecado, por mais que o mundo diga que não, e se nós não menosprezamos a palavra, se nós deixamos ela de lado, se nós não lemos a palavra, se nós não acreditamos na palavra, se nós não estudamos a palavra, mas acima de tudo, se nós não vivemos a palavra, porque ler, até o diabo lê. Conhecer a palavra, até o diabo conhece. O problema é cumprir, é viver o que está escrito na palavra. Se nós não fazemos isso, o nosso altar está quebrado. E pastor, o que nós precisamos para restaurar isso? Primeiro, nós precisamos de fogo. Fogo de quê? Do Espírito Santo. O altar só pode ser restaurado completamente e plenamente se nós permitirmos que o Espírito Santo de Deus haja nas nossas vidas. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é me relacionar com Ele. Eu tenho que me relacionar com Ele. E para relacionar com Ele, eu preciso dessas 4 coisinhas básicas. Primeiro, eu tenho que tratar o pecado. Se ele existe, eu tenho que tirar. Segundo, eu tenho que deixar as más companhias, aquelas que estão me afastando dos bons costumes da presença de Deus. Terceiro, eu tenho que dar primazia para Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar na minha vida. E quarto, eu preciso ler, eu preciso buscar a palavra de Deus, mas acima de tudo, eu preciso viver
a palavra de Deus. A partir do momento que eu fizer essas 4 coisinhas, esses 4 itens, a partir deste momento, o Espírito Santo de Deus já vai ter liberado para agir na minha vida, eu vou ter fogo dele na minha vida. Para restaurar o altar, primeiro nós temos que tomar uma decisão. Aquele povo, Elias chamou aquele povo e disse: olha, vocês têm que tomar uma decisão. Até quando? No verso 21 desse capítulo está escrito o seguinte: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. Ou seja, se nós não tomarmos uma decisão, querido, não vai adiantar nada. É uma decisão nossa. E essa decisão, ela tem que ser tomada. Amém? Eu quero ler para você um texto que está em Apocalipse, no capítulo de número 3, certo? Que diz o seguinte: eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabe que és pobre, desgraçado, miserável, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírios para que veja. Querido, Deus está dizendo o seguinte aqui: nós temos que prestar atenção. Temos que prestar atenção na palavra de Deus. Ele conhece as nossas obras. Ele conhece, não adianta. Hoje, a maioria dos cristãos são cristãos mornos, não são quentes, não estão voltados para Deus, não buscam a palavra de Deus, não andam na presença de Deus, não querem servir a Deus, mas também não são frios, porque se eles fossem frios, estariam lá fora no mundo, estariam servindo o diabo, estariam fazendo aquilo que o diabo quer. Certo? A maioria das pessoas hoje querem a Deus, não querem ir para o inferno, querem a presença de Deus, leem a Bíblia, mas quando sai dali vão para a cachaça, vão para as drogas, para a prostituição. Essas pessoas não querem compromisso com Deus. São as pessoas mornas, as pessoas que o Senhor vai vomitar da presença dEle. Queridos, se nós queremos ter a presença de Deus na nossa vida, se nós queremos ter um altar de Deus restaurado nas nossas vidas, se queremos ter nossas vidas restauradas de forma que a presença de Deus se manifeste poderosamente nas nossas vidas, queridos, não tem outra alternativa. Nós temos que mudar de vida. Nós temos que ter mudança de vida. E é isso que Deus quer para nossas vidas, que nosso altar seja restaurado, que as nossas vidas sejam transformadas, que haja realmente mudança de vida. E é isso que eu quero te convidar agora, para que haja uma mudança de vida na tua vida, para que haja restauração no teu altar, que você possa parar agora e meditar sobre estas palavras e pensar: Senhor, onde eu estou errando? O que é que eu preciso fazer para que a minha vida seja mudada? E nesse ponto o Senhor irá trazer à sua mente aquilo que precisa ser mudado. Pense, ore, busque a presença de Deus, mas acima de tudo, trate o pecado. Separe-se das pessoas que te afastam da presença de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar na tua vida e viva o que a palavra de Deus diz. E aí sim você terá um altar restaurado e uma vida transformada. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar grandemente a tua vida, não só hoje, mas para todo sempre.